Você pode dizer que não é gasto, é auxílio para pessoas necessitadas, mas no final, tudo vira a tal de dívida bruta. Fala pessoal, mais um vídeo começando. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois isso ajuda muito o canal. No Brasil, grande parte da causa da desigualdade está com quem não paga imposto de renda, afirmou hoje o presidente. Não é bem assim. As causas de desigualdade no Brasil são profundas e se perpetuam numa economia fechada de baixa produtividade e sufocada pelo peso do Estado. De onde você veio? Deputados e senadores não representam trabalhadores, não votam em interesse do povo, segundo o presidente. Não é bem assim. Parlamentares representam eleitores e também votaram em Lula não só trabalhadores. Só o trabalhador é quem produz riqueza, disse Lula. Só ele contribui efetivamente para o crescimento da economia. Não é bem assim. Qualquer economia moderna depende também de empresários, produtores rurais, industriais. O presidente tem se sentido à vontade para falar o que lhe dá na cabeça. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. E que os mais diversos problemas se resolvem com frases de efeito e essa língua afiada. Não é bem assim. Esse é o tal do Mula. Tem uma lei bem famosa na política, não só na política, mas na política ela é bem famosa, é a chamada Lei das Consequências Não Intencionais. E é dessa lei que o governo Lula III está apanhando bastante agora. Por favor, me ajuda. Lula lançou com bastante antecedência a campanha eleitoral para 2026. Alguns dirão que, na verdade, ele nunca desceu no palanque, mas essa é outra história. Vamos continuar. Mas ao lançar tão cedo a campanha, ele amarrou uma enorme parte do noticiário político exatamente nesse foco. Está dando certo a campanha de marketing? Sempre o primeiro item na agenda diária do presidente? A aprovação do governo dele está subindo ou está descendo? Quais são as chances reais? E olha que ainda tem mais de um ano até lá, do Lula obter um quarto mandato. O consenso entre os operadores políticos de todas as colorações é que essas chances de quarto mandato já foram maiores. E se não estão diminuindo, na melhor das hipóteses, se mantém no mesmo patamar. Patamar que mantém Lula competitivo no primeiro turno, mas um patamar que não dá conforto, certeza, muito menos garantia de uma vitória nas eleições. O que coloca o partido do governo numa situação bem delicada. E quem disse que isso é problema meu? Sem Lula, não dá para ir para a eleição. Mas, mesmo com ele, será que dá? Deus me defenderai. Como personagem da política, Lula exibe hoje os sinais da passagem do tempo, isso é parte da nossa condição humana. Mas o envelhecimento mais preocupante para a sobrevivência política de Lula é o das ideias, propostas, políticas, métodos. As estratégias e táticas eleitorais de antes não parecem estar funcionando mais, colocando um grande dilema para a máquina de marketing político. Pois Lula é o nome desse dilema. Que nojo. É claro que preocupe muito mais uma subida da taxa básica de juros, como acabou de ser decidido pelo Banco Central. Eu não estou suportando mais. Colocando o Brasil em segundo lugar no mundo inteiro no ranking das maiores taxas de juros reais. É uma taxa sufocante em todos os sentidos. Há um razoável consenso de que essa taxa resulta principalmente de uma política fiscal que garante despesas subindo mais do que receitas. Mas a maior preocupação já nem é mais em relação a um governo Lula III que inventou para si mesmo essa armadilha fiscal. E sim, a preocupação vai na direção dessa atmosfera geral da política brasileira, na qual o executivo, o judiciário e também o legislativo parecem acreditar que o problema é sempre do outro e mantêm na prática posturas que pouco contribuem para consertar essa rota. Ao contrário, o próprio Congresso, entre aspas, contribui com irresponsabilidades fiscais, ao mesmo tempo em que diz cobrar do governo medidas para cortes de gastos. Hipócrita! Não parece haver senso de urgência, embora sejam gritantes as evidências de que a preocupante dívida pública não para de subir,
que o governo se empenha apenas em aumentar impostos para cobrir brechas no orçamento. O cobrador dos juros infinitos chegou, Vini Juros, o camisa 7 da tributação espanhola, driblador de qualquer tentativa de parcelamento sem juros, tricampeão da taxa espanhola, fazendo todos os torcedores sentirem no bolso cada juros que ele marca, vencedor da Copa dos Impostos de 2023, onde fez as taxas do país dobrarem para cada brasileiro, dono do prêmio A Melhor Taxa FIFA de 2024, premiado como o brasileiro que mais aplicou juros e tarifas sobre toda a geração brasileira. Cobrou juros sobre todo o Real Madrid e agora vai cobrar sobre todo o Real brasileiro. Tendo perdido há tempos qualquer capacidade de investimento, enquanto a produtividade geral do país se mostra estagnada, e isso pelos últimos 40 anos. E com isso, com essa estagnação, nossa capacidade de sair dessa asfixia diminui. O que preocupa mesmo, é um ambiente político sem lideranças efetivas, coordenando um rumo para fora dessa estagnação. Lideranças capazes de agir diante desta triste constatação. Estamos todos afundando juntos. Nem sempre é adequado comparar um orçamento doméstico com as contas públicas de um país, mas é possível quando se fala de dívida bruta. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Você pode ir em casa chamar do que você quiser aquilo que você gasta. Você pode chamar de investimento social, você pode achar que é uma ajuda emergencial, você pode dizer que não é gasto, é auxílio para pessoas necessitadas, mas no final tudo vira a tal de dívida bruta. E agora em setembro vai entrar o grosso. É muito maior do que a expectativa. No caso do governo brasileiro, essa dívida está numa perigosa trajetória de subida. E segundo a instituição fiscal independente do Senado, como o nome indica, é uma assessoria do Congresso para questões fiscais de dívida. Essa assessoria não é algum malvado em alguma consultoria econômica, talvez na Faria Lima, querendo falar mal do governo petista. Mas é essa instituição independente que afirma que o governo Lula III só fez aumentar a dívida bruta desde que assumiu, e de maneira rápida. Chupa que a cana é doce, meu filho. Qual a causa disso? A mais óbvia possível: o governo gasta mais do que arrecada. Agora, para fazer de conta que está equilibrando as contas, subestima despesas e exagera as receitas. Só que esse método está esgotado, alerta essa mesma instituição fiscal independente. As pessoas estão percebendo que o Brasil está mudando. E, por conta disso, encolheu violentamente tanto os gastos discricionários, são aqueles que não são obrigatórios, que o governo pode escolher o que quer fazer com o dinheiro, como encolheu a já reduzida capacidade pública de investimento. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mas a dívida bruta continua subindo. Deve ser maior que o PIB inteiro do Brasil daqui a 5 anos, um número considerado catastrófico para um país emergente como o nosso. No fundo, a melhor comparação devia ser com a lei da gravidade. Você pode dar o nome que você quiser para a lei da gravidade, mas se não respeitá-la, vai acabar esmagado por ela. Fatality. O
Forte abraço! Valeu, valeu!